E aí, pessoal, vamos estudar um pouquinho de óptica. E aí, voltamos à física que vocês adoram tanto. Vocês já sabem, né? A ótica, escolham, é a parte da física que vai estudar tudo relacionado à luz, né? A luz. E o que é a luz? Né? A luz, ela é um meio energético, tá? A luz é o resultado do fóton. E o fóton nada mais é do que o resultado da propulsão de uma energia dentro do elétron que faz o elétron. Ah, Bianca, já complicou minha vida. Relaxe, fique em paz. Saiba que a luz é resultado de um pulo do elétron. Você lembra? O átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. Os elétrons ficam lá girando. Quando o elétron ganha energia, ele pula para frente, aqueles subníveis atômicos, aquelas famílias. E quando ele perde energia, ele volta e joga essa energia em forma fotônica. Então a luz é resultado de energia, minha gente, é só isso. Deu energia para um corpo, deu energia em forma de calor para um pedaço de papel, ele vai pegar fogo e emitir luz enquanto ele queima a sua matéria, né? Ou então a gente pode dar o exemplo, por exemplo, dos nossos próprios corpos. Enquanto estamos vivos, a gente emite energia em forma de calor, né? Que é a energia térmica. Então, só para mostrar para vocês rapidinho, vejam aí, isso aqui é uma luneta, né, focada no infravermelho, que é aquela luz vermelha que fica abaixo do que a gente consegue enxergar. Vejam aqui. Vejam a organização, primeiro aqui de matéria, né, o que é uma matéria diferente da outra, que é menos denso do que aqui, né, cabelo. Aqui, ó, olha que interessante, os pontos mais iluminados, os pontos que mais emitem calor. Então, nós estamos emitindo calor o tempo todo. E o que é a luz? A luz é isso aqui, ó. É essa partícula energética que, quando bate no elétron, ela consegue emitir o fóton e abalar esse elétron ou tirar ele da sua zona de conforto. Tranquilo? Então, presta atenção. A gente vai falar um pouquinho agora sobre esse fenômeno, que é a ótica, tá? Presta atenção. Quando você estiver falando de ótica, você está falando de luz. E a luz, ela é essa forma de energia radiante que tem uma velocidade no vácuo de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. Então, assim, as fontes de energia, elas podem ser classificadas como primárias, são aquelas produzidas que produzem a sua própria luz, ou seja, que estão se queimando, né? E existem as fontes secundárias, que estão refletindo aquelas fontes que as queimam, tá? Então, por exemplo, dentro da lâmpada, esse metal aqui, ele está se queimando, né, para emitir energia. Existe um calor aqui muito forte sendo emitido. Tanto é que essas lâmpadas aqui mais antigas, elas vão ser bem quentes. Então ele está se queimando. O sol, com o tempo, ele vai parar de emitir luz porque ele está gastando todo o seu gás, né? A vela vai acabar, enquanto que as fontes secundárias, elas repetem esses padrões, tá? Como é que funciona a emissão da luz? A emissão da luz é de vários segmentos de reta em todas as direções, que pode ser de duas maneiras. Elas podem ser, presta atenção aqui, convergentes, é o caso de raios de luz utilizados através de feixes ou lupas. Esse aqui vocês já conhecem, esse experimento, né? Quem não conhece, é basicamente quando você pega a luneta e você insere ela, acaba convergindo os raios, ou seja, centralizando eles de maneira que ela fica mais intensa, e aí tem gente que utiliza isso para machucar os animaizinhos, os insetinhos. E existem as fontes divergentes, que são as fontes que nós mais vemos no cotidiano. Veja aqui que imagem bonitinha, olha como vai divergindo, aumentando o raio de luz, né? Então são fontes que vão do centro para fora, tá bom? Existem fontes paralelas também, né? A lanterna tenta ser uma fonte mais paralela para ela perder menos luz e focar em algum aspecto específico. Os meios, ou seja, vamos lá, a luz, ela se propaga. Veja que interessante, esse aqui é o nosso termo, é o nosso fenômeno, ela se propaga. Quando ela passa por um meio, ela sofre uma coisa chamada refração. O que é a refração? Anota, é a perda de velocidade. Se o meio é transparente, o que a gente entende? Que a luz passa completamente sobre esse meio. Se o meio é translúcido, a gente entende que a luz, ela perdeu um pouco de velocidade
que ela não chega nos nossos olhos com a nitidez adequada. E se ele é opaco, ele infelizmente absorve, olha, outro fenômeno, ele absorve aquela luz de maneira que não vai conseguir chegar com qualidade nos nossos olhos, né? Os meios transparentes foi o que eu coloquei aqui para vocês, anotem se achar necessário, os meios translúcidos e os meios opacos. Os fenômenos ópticos, então, existem alguns, mas 3 são os principais. A reflexão, que é quando um fenômeno, um feixe de luz, ele encontra uma superfície completamente refratável. Ele refrata 100%. Isso é muito raro, acontece normalmente com superfícies muito lisas, muito polidas. Não é 100%, né? Sempre que a luz ela encontra uma dificuldade, ela vai perder um pouquinho da sua energia, mas é tão pouco que a gente costuma dizer que é nada. Essa refração ela pode ser regular, ou seja, a fonte entra e sai no mesmo ângulo, ou ela pode ser uma superfície difusa, ela entra e sai em ângulos diferentes. Quando você se olha no espelho, você vê essa imagem integral, mas quando você se olha ali, por exemplo, no rio, você tem uma dificuldade, ou então na piscina, você vê uma imagem um pouco mais diferente, justamente porque os feixes de luz, ó, eles vêm da luz do sol e refletem de maneiras distintas, né? Outro é a refração. Refração é a passagem de um outro meio. Que é um outro meio? O ar, a água, né? Então, quando você vê lá a reflexão que existe na piscina, é porque parte desses raios vão refletir, mas parte desses raios vão passar para dentro. Você que está dentro da água, você também vê aqueles raios, você também vê uma imagem distorcida. E essa imagem distorcida está justamente associada, mais uma vez, a esse ângulo, né, que é formado. Olha aqui, com a perda da velocidade, preste atenção, o ângulo, ele dá uma afastada do que era ideal, tá bom? Então, vendo aqui, era para ele seguir assim, né, se fosse perfeito, se fosse uma passagem de luz perfeita, mas ela perde um pouquinho de energia. A absorção é quando entra luz, mas não há reflexão nem refração, né? Então, primordialmente, não se esqueçam, no meio homogêneo, transparente, a luz vai se propagar sempre reta, né? Contudo, a maioria dos meios, eles não são homogêneos, né? Eles vão ter uma deturpação. E aí a gente vai ter uma mudança da trajetória da luz, tá? A forma da trajetória de um raio de luz não depende do sentido da propagação, sem problemas. O que a gente precisa entender é que, no geral, os raios eles vão seguir sempre o mesmo destino, né? Um ângulo sempre esperado, a menos que ele esteja refratando. Aí realmente não vai acontecer. Outra coisa, princípio da independência dos raios luminosos. É muito simples, coloca princípio só para complicar a sua vida. Mas veja, um raio de luz não afeta o outro. Eles vão apenas, no momento que eles se tocam, existe uma interferência, né? Podem ficar com cores parecidas, mas eles não vão afetá-los. Tá? Então veja que interessante, aqui a luz é amarela, aqui a luz é azul. A luz azul vai fazer o seu caminho, a luz amarela vai fazer o seu caminho, e apenas onde existe a interferência, que é quando as ondas se chocam, a gente vai ter o verde, que é a interação delas duas, tá bom? E aí, o que acontece? Acontece que muitas vezes, quando a luz ela toca a um obstáculo, a um corpo, ela vai formar um ponto de sombra nesse ângulo, tá? Mas não só a sombra, existe também a penumbra, que é essa região próxima à sombra que existe uma dificuldade da luz. Então veja, a luz sai da fonte primária, ó, segue o ângulo, ela vem para cá, encontra essa dificuldade, aqui ela não consegue refletir. Esse raio aqui é um raio que divergente, é o raio que está abrindo. Mas a luz também emite alguns raios paralelos, ó, o raio paralelo. No raio paralelo, que está a maior quantidade de luz, vai ficar tudo escuro. Neste outro raio paralelo, tudo escuro. E nos raios divergentes? Os raios divergentes, eles são divergentes, então eles abrem, ó. Do mesmo jeito que eles estão abrindo aqui, quando eles encontram essa dificuldade, essa interferência, eles abrem de uma maneira que forma essa zona aqui de penumbra. Uma fonte de luz grande, extensa, ela emite tanto raios divergentes quanto raios paralelos, tá? Outra coisa que é muito conhecida é a formação de luzes no interior das câmaras escuras. Então vejam aqui esse objeto AB, se eu colocar ele numa câmara escura, como existem alguns procedimentos já feitos, a câmera, o conceito da câmera é esse aqui, né? A câmera, basicamente, as câmeras antigas,
elas pegavam uma imagem, tiravam foto daquela imagem e dentro da câmera ela totalmente escura. E aí ela abria a sua lente para a entrada de luz que queimava o filme, formando aquelas imagens de antigamente que eu vou mostrar para vocês agora, prestem atenção. Então presta atenção que eu vou te mostrar. Ó, primeiro como é que funciona a câmera antiga, presta atenção. Aqui tá ela, o modelo. Ela é uma câmera escura e vai fazer a leitura para quando você tirar a foto, ela aceitar a luz do sol. Olha lá. Pronto. Com esse clique, a luz do sol queimava esses cartuchos aqui antigos, acho que vocês estão vendo, de maneira que ele fazia esses negativos. E com esse negativo, basicamente o que as pessoas faziam é jogar essa imagem que está em preto num papel preto, para que digamos que ela se tornasse o oposto. Olha aqui o exemplo. Antigas, vai no Google, pesquisa por blank white screen, abre essa tela em branco aqui no seu computador, pega um desses negativos e coloca contra essa tela. Agora você só precisa pegar o seu celular, abrir o Instagram, clicar aqui no botãozinho de mais, em Story, e arrastar até encontrar a lupinha. Dentro dessa lupinha, clica na outra lupinha e pesquisa por C2 espaço Cine. Isso aqui é um filtro do Instagram que te permite fazer o seguinte: revelar, escanear esses negativos antigos. Coloca contra a tela, aponta o seu celular e se prepara, meu. Olha que incrível e perfeito que isso aqui fica. Você vai digitalizar instantaneamente qualquer tipo de... Pobrezinha. Mas vejam, é assim que funciona a emissão de da câmera, até no celular. Hoje é uma tecnologia mais complexa, mas é o mesmo princípio, né? Então, assim, quando a gente coloca as imagens numa câmera escura, elas, a partir do ponto O, elas invertem-se. A mesma coisa acontece no nosso olho, né? As imagens que nós vemos o tempo todo são todas invertidas, o nosso cérebro que faz o trabalho de invertê-las, certo? Então, olha aqui, ó, o objeto passando pelo ponto O, ou seja, a imagem passando por um ponto muito pequeno, ela vai aparecer invertida. A distância entre o objeto real e o ponto central é chamada de P. E a distância do ponto central até dentro da imagem é chamada de pelinha, ou imagem virtual. O é o tamanho da imagem e I é o tamanho O é o tamanho do objeto real e I é o tamanho da imagem formada a partir do objeto. Essa relação ela tem que ser verídica, tá? Então, por exemplo, essa câmera que vocês viram agora, essa câmera aí, se a gente vai ter um ponto central, estou tirando foto de uma pessoa de 1,5 m, as imagens todas, se eu estou a uma certa distância, tem que ficar do mesmo tamanho. Não tem como uma imagem ficar maior do que a outra. E essa relação ela tem que ser verídica, tá? Presta atenção. Então, vocês já sabem isso por indução, né? Isso é uma relação trigonométrica real. E, por consequência, isso aqui é a câmera, mas existe outra coisa, o espelho. Tá? Quando a gente avalia o espelho é uma estrutura de reflexão completa. A gente tem que entender que, para a física, a reflexão do espelho é 100%, ou seja, não há perda de luz, né? E o que se diz na lei da reflexão? Que no ângulo de entrada é o mesmo do ângulo de saída. Tem que ser o mesmo, tá bom? Então, o ângulo de entrada aqui, ó, tem que ser o mesmo do ângulo de saída, num espelho plano. Espelho plano, tá? E aí, quando eu vou entender, por exemplo, um espelho, eu entendo que, por exemplo, no espelho plano, olha aqui o objeto, aqui, esse nosso objeto, que é a nossa vela, ele está aqui num ponto central, ele tem uma equidistância, e no espelho plano, a distância do objeto para o espelho é a mesma distância que eu vejo do espelho para a imagem que existe do espelho, que é uma imagem virtual. Tipo assim, quando você está olhando no espelho, se eu estou a 1 metro do espelho, eu tenho que ver a minha imagem a quanto do espelho? A 1 metro. Então, qual é a minha distância para o espelho? 1 metro. E qual é a distância da minha imagem para o ponto do espelho? 1 metro também. Então, a distância de mim para a imagem que eu estou vendo no espelho é 2 metros. Entenderam? É basicamente isso. Os espelhos planos, eles formam imagens, primeiramente virtual. Aquilo ali não é você, é uma imagem aproximada sua. No espelho plano, é sempre do mesmo tamanho. A imagem está sempre direita, né? Alguns espelhos, existe a imagem direita e a imagem reversa. Alguns espelhos têm imagem, a maioria dos espelhos tem imagem direita, simétrica e reversa. Então o que você está vendo como direita no espelho é esquerda, porque ele está refletindo tudo normal, só que é o oposto, tá? Então, no espelho plano, a imagem presta atenção, virtual, porque toda imagem é virtual.
ela é simétrica, você não é nem maior nem menor, a gente chama isso aqui também de igual, e ela é reversa, você está vendo o oposto, a direita é a esquerda e a esquerda é a direita, tá? Então, olha aí, no espelho, do modo de reflexão que existe, tudo fica igual, porém reverso, ok? Bianca, se eu colocar mais de um espelho, quantas imagens se formam? Já viram aquilo ali, né? Aquele momento que você bota um espelho assim de frente pro outro, você vai vendo vários de você. Então, isso aqui é medido também. O ângulo entre os dois espelhos, você vai saber qual é mais ou menos a quantidade de vocês que tem ali. Então, Bianca, se eu colocar os espelhos a uma distância de 20 graus, você vai pegar 20 graus aqui, dividir por 360, dá 18, 18 menos 1, 17. Você vai ver 17 vocês, você, no caso, de um lado do espelho e de outro, tá bom? Todo mundo já fez isso, né? Então, associação de espelhos aí, ó, você e os espelhos, e você vendo várias imagens suas, tá bom? Só que além dos espelhos planos, isso não é a realidade é que a maioria dos espelhos que nós vemos no nosso cotidiano, eles são minimamente esféricos para alguma ajuda. Quando você está lá na motoca, você precisa de um espelho, mas ele não pode ser plano, porque senão você não vai enxergar com qualidade. Ele precisa ser, de alguma maneira, mudado, invertido, para que você veja mais coisas, você veja mais distante, né? Ou existem alguns espelhos que você precisa ver as coisas um pouco mais próximas de você, tá? Esse, no caso, são os espelhos côncavo e convexo, tá? Ó, côncavo, bundinha pra fora, convexo, barriguinha pra dentro, tá? Barriguinha pra fora, barriguinha pra dentro. Você escolhe. O espelho côncavo, ele é um espelho mais complexo, tá, gente? O espelho côncavo, que é essa barriguinha pra dentro, vocês vão ver que vai ter, a depender de quanto eu tô perto dele, vai aparecer várias imagens minhas. Quer verificar? Pega uma colher e vai se aproximando da colher. Às vezes você fica bem grandão, né? A imagem fica bem grandona. O espelho côncavo, ele tem várias apresentações, tá? E essas apresentações são importantes, porque basicamente eles vão fazer com que você se veja maior ou menor, tá bom? No geral, no espelho côncavo, olha aqui o espelho côncavo, outro espelho côncavo, a imagem, ela é um pouquinho diferente, tá bom? Prestem atenção. Quando você está, ó, aqui é o nosso espelho. Esse aqui é um ponto que a gente chama ponto O, que é um ponto de equidistância da relação. Veja, tá vendo que esse espelho ele tem um ângulo? Esse ângulo ele vai fazer a imagem se formar bem aqui no ponto F, tá? O que é o ponto F? Olha aqui a informação. Esses pontos estão associados ao ângulo do espelho. Se o espelho tiver um ângulo muito grande, olha, tá vendo que tem um ângulo? Ele parece uma bola, ó, parece uma bola, uma calota que foi cortada. Esse ponto aqui é o ponto C, é o centro da curvatura, tá? E aí, ó, onde se encontra o centro da curvatura, tá? É o ponto C. Se eu estiver atrás do centro da curvatura, ó, se aqui não é um espelho côncavo, imagina que ele é uma bola, ó como ele é uma bola grandona. Se ele é uma bola grandona, o ponto central tá aqui. Se a imagem, ela tá atrás do ponto central e longe do ponto foco, o que é o ponto foco? É justamente onde as imagens convertem. Tá vendo que ela fica bem aqui no meio? Se botasse uma luz, onde é que as luzes iam se centralizar? Bem aqui no ponto foco. Se a imagem ela tá aqui no ponto O, atrás do centro, a imagem vai se formar invertida e menor no espelho côncavo. Bianca, isso é importante para eu saber? Não. Só quero que você entenda que nesse espelho cai muito em vestibular, assim, SSA e tal, você precisa saber. Precisa saber que atrás do ponto O, olha a imagem vem pra cá e ela aparece aqui, ó. Olha a imagem vem pra cá e reflete aqui. Vem pra cá e reflete aqui. A imagem aparece, ó, invertida. Olha aqui, ó. Ó, a vela invertida, pequena. Tá vendo que ela tá menor? Tá? E vê, ela aparece aqui atrás ou ela aparece aqui na frente? Olha, é uma imagem real. Mas o que você precisa saber? Que o espelho côncavo, ele forma, quando ele está distante, a gente quase sempre vai usar o espelho côncavo distante, né? Ele forma uma imagem menor. E eu vou avançar agora, isso aqui são outros posicionamentos, tá? Quando você vai se aproximando do espelho côncavo, no ponto central, botando a imagem mais perto do espelho, a imagem vai ficar maior. Olha aqui. Mas isso não é muito importante. Porque quando eu uso um espelho côncavo, quando eu estou numa moto, por exemplo, eu estou longe. Mas é importante você saber que onde você colocar no espelho côncavo, ele vai se aproximando. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Se eu botar bem no ponto central, Bianca, a imagem fica igual. Ó, aqui, ó. Ó, imagem, igual, só que invertida.
Se eu botar depois, ela fica maior. Mas o mais importante é que eu uso mais o espelho côncavo distante, ele fica menor. E no espelho convexo, a imagem também fica menor. Então, se eu quiser utilizar, digamos, você é uma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar as coisas à distância, né? Ou tem uma dificuldade de enxergar as coisas perto. Se você quer enxergar as coisas para perto e para longe, você foi comprar um espelho côncavo ou convexo? Côncavo, porque tem um jeito de ela ficar maior. Ó, aqui ela grandona, ó. Aqui está o objeto, ó, aqui a imagem. Objeto, ó, a imagem. Tem um jeito, Bianca, de eu olhar no espelho côncavo e ver a imagem maior. E como eu tenho dificuldade de ver as coisas de longe, eu prefiro o espelho côncavo, top. Se eu tenho dificuldade de ver as coisas para perto, eu preciso de um espelho convexo, né? E mais legal do que isso ainda, vocês terem noção que isso existiu na prática. Aqui vamos exercícios para vocês darem uma olhadinha, mas isso existe na prática, que é a aula de lentes. Pessoas começaram a pensar nisso que vocês estão falando. E se eu juntar uma lente convexa com outra lente convexa? Eu faço uma lente biconvexa. Se eu juntar um espelho com outro espelho convexo no material transparente, eu vou formar uma lente biconvexa. Você viu que convexo faz as coisas ficarem menores. Isso é massa para quem? Para quem tem dificuldade para enxergar perto, para quem tem dificuldade de enxergar longe. Tem também a imagem plano convexa. Ó, eu boto um espelho, uma lente plana junto com a convexa. E eu posso colocar uma côncavo convexa. Que massa! É assim, ó, uma bicôncava, com duas côncavas. É assim que a gente consegue enxergar. Então, existem lentes de bordas finas, que são baseadas em lentes convexas. Olha aí. Representação, setinha para cima, setinha para cima. E existem lentes que são côncavas. Lente, ó, aqui, ó, só a setinha para baixo. Qual é a função da lente côncava? A lente côncava, olha aqui, ela diverge, ela aumenta as coisas, como a gente viu lá. A gente viu que o espelho côncavo, ele pode formar a imagem menor quando está longe, mas quando está perto, ela é grande. E o espelho convexo, ele converte, ele diminui as coisas, né? E é isso que a gente precisa muitas vezes. Por quê? Porque existe uma doença chamada miopia, que faz com que em mim a imagem chegue, mas quando ela bate nessa lente aqui que existe dentro de mim, que é o cristalino, uma lente biconvexa, ela se forma antes da minha retina aqui. Era para se formar aqui, mas ela se forma antes. Se ela se forma antes, as coisas distantes, eu não vou enxergar. Porque elas vão se formar aqui. E as coisas perto, aí eu enxergo super. E é para isso que numa lente, no míope, a pessoa que tem dificuldade de enxergar para longe, eu boto uma lente côncava. Que aí, ó, ele vai aumentar a imagem, que depois reflete bem no lugar exato. Ó, vou voltar, ó. A imagem vai direto, só que ela se forma aqui. E o certo é para se formar bem aqui, ó. É aqui no final do olho que a gente tem a retina. A retina, anota isso e cai muito em prova. Ela tem bastões e tem outra formação de células, cada uma focada em uma coisa, tá? Os bastões ou bastonetes, eles são responsáveis por você enxergar em ambientes com pouca luz. Então, eles só enxergam basicamente preto e branco, ausência ou presença de luz. Os cones são responsáveis por muita luz e eles conseguem dar cores, detalhes. Então, no geral, a gente tem essa organização dessas imagens bem aqui nesse pontinho que eu tô falando para vocês. Se a imagem se forma antes, eu preciso de alguma coisa que faça essa imagem aparecer um pouquinho depois. O quê? Uma lente que aumenta as coisas. Ela vai aumentar para chegar no meu olho e depois diminuir. É a lente míope. E o hipermétrope? A lógica é inversa, né? Então, a hipermetropia, eu vou colocar outra lente convexa que vai reduzir e reduzir para fazer caber. Olha que legal. E mais legal ainda, tá? Tem fórmula para tudo isso. Tem fórmula para você entender essas questões, mas a nível de Enem, graças a Deus, vocês não precisam se preocupar com essa situação. Aqui vai uma tabelinha só para vocês conhecerem. A miopia é a dificuldade de enxergar próximo, distante, perdão, porque a imagem se forma antes. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar próximo, porque a imagem se forma depois. Então, o hipermétrope, né, é aquele cara que fica afastando o celular da cara, justamente porque a imagem se forma depois, tá? E existe fórmula, tá? No divergente, para a gente avaliar o ponto de foco, que é aquele ponto central que vocês viram, ele está associado ao ângulo, tá bom? No convergente,
o ponto de foco, o inverso do ponto de foco, ele é equivalente a 1,25 para o grau. Isso aqui é o grau, P é o grau, é a angulação. O que é grau? Grau é o quanto eu vou envergar essa lente. O quanto essa lente é envergada, ó, nesse ponto central aqui, o quanto ela é mais achatada ou menos, é o que faz o óculos, tá? E aí, ficamos com o nosso pré-aula de óptica. Gente, é um assunto muito complexo, muito grande. Vou deixar aqui no principal assunto da aula, que é esse estudo das lentes. De fato, se você for, assim, nessa parte aí, deixei esse exercício para vocês verem, se você for estudar um pouquinho sobre como as imagens se formam, isso é uma coisa mais essencial, mas é válido vocês entenderem. Basicamente, são duas fórmulas. Existe essa fórmula aqui que eu já passei para vocês, que é a distância da imagem, a distância do objeto tem que ser equivalente à distância do objeto para a imagem e da imagem para o espelho, tá bom? E outra fórmula muito utilizada, que vocês viram aqui, é a fórmula do ponto de foco, a equação de Gauss, tá? Tem que ser uma relação equidistante. O foco, o ponto de foco, tem que ser igual ao inverso da distância do objeto para a lente ou para o espelho e do espelho para a imagem. Lembrar que o ponto de foco é a metade do raio, tá bom? Esse é o ponto de foco. Bianca, preciso saber disso só a título de informação, porque nem isso não é importante. A gente vai ver isso em sala, beleza? Gente, obrigada, espero que tenham gostado. Vou mandar o slide para vocês direitinho. Estudem, muito foco, terça-feira nos vemos. Beijão, tchau, tchau.